Oi, Ulisses. Tudo Olá, bem? boa Como é que noite. vai? Tudo bem, Dimitri Salles? Tudo bom? Tudo bem. Eu vou iniciar nossa conversa fazendo uma apresentação formal do, do, Tá do ótimo, projeto vamos de lá. entrevistas, tá? Consegue me ouvir bem? Esse, então, consigo, sim. Essa é a nona edição do Bate-Papo Cultural, uma atividade que eu estou desenvolvendo em resposta à disciplina de estágio supervisionado de jornalismo da Uniriter, faculdade que estou fazendo. E então eu procuro entrevistar pessoas dos mais diversos ramos, né? E aí hoje nós vamos conversar com o professor e advogado Dimitri Salles, que é também presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana de São Paulo. Tudo bem, Boa noite, Ulisses? Bom Dimitri, estar tudo bem? contigo aqui, bom estar em Porto Alegre, ainda aqui virtualmente. Legal. Dimitri, além da tua presidência desse conselho, que é o que se chama de Isso. CONDEP, né? Tu também é representante do Instituto Latino-Americano de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos. Podia me explicar um pouco como é que fazem, quais são as atribuições dessas duas Então, primeiro eu instituições? quero agradecer o convite, a oportunidade de a gente estar conversando, né? A gente, com a pandemia, a gente está atravessando um momento muito difícil, né? Mas a gente conseguiu criar alternativas de se aproximar. E uma dessas alternativas é poder dialogar à distância, estando cada um em suas casas. Embora eu, por mim, estaria em Porto Alegre tranquilamente, seria um papo muito mais interessante, porque teria o contato, o reencontro dos amigos. Deixa eu só fechar aqui a janela por causa do barulho da rua. Ok. Pronto. Acho que agora fica melhor até para a gente se ouvir. Então, aqui em São Paulo está um calor danado. A tarde mais quente do ano, foi ontem, hoje, as tardes mais quentes. Enfim, então eu quero agradecer, Ulisses, a oportunidade da gente estar aqui conversando e poder dialogar, trocar alguma ideia sobre direitos humanos. O Instituto Latino-Americano de Direitos Humanos é uma instituição que surge há alguns anos, vai ser formado originariamente em Recife, em Pernambuco, depois vem para São Paulo e contribuiu enormemente com a luta dos direitos humanos, principalmente com a questão do enfrentamento ao tráfico de pessoas, né? Ajudou a elaborar os planos nacionais de enfrentamento ao tráfico de pessoas e conseguiu ampliar sua atuação, incorporando outros sujeitos que atuavam na luta de direitos humanos. E aí vai para a pauta da defesa dos direitos da diversidade sexual, das pessoas vivendo com HIV/AIDS, vai para a pauta da luta contra a violência política e pela nossa atuação em direitos humanos, que já vem há muitos anos, desde a época que eu morava na Bahia, eu sou baiano, hoje estou em São Paulo, a gente vai se aproximando do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana. Na última gestão, eu fui eleito suplente e a gente teve uma atuação muito forte, porque foi um período muito difícil da história do Conselho, mas conseguimos chegar ao final da gestão com muita dignidade. E aí, nessa gestão atual, que já está caminhando para se encerrar também, há 2 anos atrás ela se iniciou, eu fui eleito titular e, posteriormente, eleito presidente do Conselho. O Conselho Estadual de Direitos Humanos é um conselho diferente dos outros do país afora, porque nós somos criados pela Constituição do Estado de São Paulo. É um conselho que tem previsão constitucional. E toda a nossa atuação é regulada por legislação estadual. Nós somos 6 titulares da sociedade civil e 6 suplentes, e ainda há representação do Ministério Público, da Defensoria Pública, dos poderes executivo, legislativo e judiciário, e também da Ordem dos Advogados do Brasil. Então, essa é a estrutura, né? E a gente tem atuado. Esse é um conselho, aliás, que tem uma história muito próxima à luta contra a herança da ditadura militar. É uma luta contra a violência política, da violência do Estado. Então, violência policial que se perpetua, contribui enormemente nas questões do direito à memória e à verdade. E nas últimas gestões, nas últimas 4 gestões, ele tem se ampliado, tanto para a participação da sociedade civil, quanto na sua atuação. Na nossa gestão atual, a gente teve uma preocupação de tratar dos casos de violência política.
né? A gente entendeu que a eleição de 2018 abriu uma frente aí, uma possibilidade de a política ser instrumento de violação de direitos humanos, uma certa legalização dessa violação por meio da eleição de pessoas que representavam discursos de caráter fascista, discursos intolerantes, de mobilização das forças de segurança como pressuposto de violar direitos humanos. E a nossa preocupação naquele momento era que a gente conseguisse, de alguma forma, fazer resistência a um outro tipo de violação de direitos humanos, nesse caso de violação de natureza política. E assim a gente foi atuando nesses 2 anos. Em 2018, na tua posse, o senhor afirmou que estava anunciando, inclusive, né, a criação das comissões especiais de violência política, né? Como é que tu pode dizer assim como é que está o trabalho dessa comissão nesses 2 anos? Como é que eles estão atuando? Eu queria só dizer que não precisa me chamar de senhor. Pode ficar tranquilo, a gente fazer um diálogo aberto. Okay. A gente teve no começo de 2019, a gente vai tomar posse já no final de 2018, a gente começou a ter muitos casos de violência policial em manifestações. Às vezes acontecia de a manifestação nem ter saído ainda e ocorreu uma intervenção policial muito violenta, muito abrupta, e nós começamos então a acompanhar esses casos e encaminhar as denúncias para as autoridades competentes. A grande dificuldade é que essas denúncias possam, de alguma forma, resultar em investigação e punição daqueles que, direta ou indiretamente, ordenam esse tipo de violência. E aí nós tivemos vários casos também de natureza de violência política, censura, perseguição a funcionários públicos. Então a gente teve o caso das professoras que organizaram um material didático tratando sobre direitos da diversidade sexual e de gênero e que foram, de forma muito violenta, repreendidas pelo governador do estado, que ordenou a retirada do material didático que havia sido colocado nas escolas, deixando 800 mil alunos sem acesso a esse material escolar. Depois o governador recuou, mas também sob muita pressão nossa, da sociedade civil, uma pressão, inclusive, junto ao Ministério Público, porque não era só retirar o material sem um fundamento, ou com um fundamento bastante preconceituoso, era deixar muitos alunos sem o material didático para aquele semestre letivo. E as professoras que estiveram à frente da elaboração desse processo, desse material didático, elas responderam a processos disciplinares, e a gente acompanhou, encaminhando para a Defensoria Pública, que também fez um trabalho de acompanhamento importantíssimo. Então, a gente teve diferentes casos. Agora, a forma da violência política, ela se expressou muito fortemente com o aumento da violência policial, né? A gente, ao mesmo tempo que você tem o aumento da luta pelo reconhecimento de direitos, por exemplo, das populações negras, da juventude negra periférica, que é alvo de muita violação de direito, a gente vai ter um aumento da violência contra essa população. E essa violência se dá de forma simbólica, por meio de discursos, ou diretamente. Quando você tem, vamos pegar o caso do Rio de Janeiro, o governador Witzel, o governador afastado, colocando que a polícia tem que mirar na cabecinha, tem que acertar na cabecinha. O governador João Dória afirmando que a polícia tinha aqui, se bandido for pego, não vai para o hospital, não vai para a delegacia, vai ter que ir direto para o cemitério. E que se policial se envolver com letalidade, matar pessoas que ele mesmo ia pagar com seu dinheiro, advogados para defender esses policiais, isso são discursos que estimulam a violência institucional. E o resultado disso é um aumento dessa violência. Só para você ter uma ideia, durante a pandemia, a polícia de São Paulo matou mais do que em qualquer outro período no estado de São Paulo. O que explica isso? O que explica com que você, depois do caso George Floyd, nos Estados Unidos, você tenha policiais pisoteando o pescoço de pessoas. Nós tivemos 2 casos aqui em São Paulo, pelo menos os que tivemos acesso, de policiais pisoteando no pescoço de pessoas negras. O que está por trás? Se a medida de força para conter alguém que precisava ser abordado já tinha sido adotada, por quê? Você repetiu um gesto que gerou protestos e incômodo, indignação no mundo inteiro. Porque é uma questão política que está colocada, né?
uma disputa de narrativa, de qual o posicionamento, qual o local do discurso dos direitos humanos. É isso que está colocado. Às vezes me passa, eu não sei o que você acha, vou te chamar de você, tá? Eu não sei o que você acha sobre o que eu vou te comentar agora. Às vezes me passa a impressão de que, de um modo geral, a sociedade brasileira age diferentemente quando esse tipo de ação violenta, no caso da polícia, ocorre fora do país e no país. Sem dúvida. Né? Tem outra atitude. O que tu acha disso? Tem uma outra atitude. O que você acha população... a gente ainda precisa entender o que foi 2018. 2018 com certeza, herança, eu diria o desfecho do que foram as manifestações de 2013, que vieram a dar nos episódios do impeachment da presidenta Dilma em 2016. Eu sempre digo aos meus alunos, respeito opiniões divergentes, mas o impeachment foi um golpe, porque efetivamente vai destituir a presidenta sem que houvesse o cometimento de crime de responsabilidade. Isso é um golpe de natureza parlamentar. Então, os episódios de 2013, os episódios de 2016 que culminaram com o impeachment ilegítimo, inconstitucional da presidenta Dilma, vão dar na eleição em 2018. E em tudo aquilo que representou 2018. Tem um livro do jornalista Mário Magalhães que ele faz a biografia de 2018. Eu vou dar uma pesquisada aqui só para ver. Eu estou com um livro ali, mas eu não me recordo o nome. E o Mário Magalhães, ao ler o livro, você sente uma profunda dor. O livro ele é doído. Começa com a morte de Marielle, vem com a prisão do Lula. E assim, Ulisses, a gente pode ter gostos diferenciados, as pessoas podem concordar com Lula ou não, pode achar que a justiça agiu corretamente, ainda que todos os processos contra o Lula tenham sido derrubados. Hoje, inclusive, tem uma nova decisão judicial da juíza dizendo que as palestras que serviram como argumento para impedir o exercício dos direitos políticos do Lula, elas eram legais, elas não foram permeadas por corrupção, como se dizia pela Justiça Federal de Curitiba, pela Operação Lava Jato. Você tem a prisão do Lula, que, embora possa suscitar paixões, numa perspectiva racional, jurídica, ela não se sustentava. Ela era uma prisão insustentável. Absolutamente insustentável. Você tem a prisão de um líder popular que estava na frente das pesquisas, que é arrancado violentamente do processo eleitoral. Você tem um estímulo à violência. Vale lembrar que o símbolo da campanha do presidente Bolsonaro era uma arma. O gesto que as pessoas faziam não era o gesto do coração, era o gesto de armas. Você tem um estímulo à violência. Então, o que o Brasil opta em 2018, e isso é algo que ainda precisa ser bem compreendido, é por um modelo ou uma ideologia de caráter fascista, que preconiza a eliminação do outro, o fim do outro. E aí, o que a gente vai ver é o país fazendo essa opção, e ela se repercutindo em vários aspectos da vida social, da vida comum. Então, eu tenho a capacidade de me sensibilizar com um episódio ocorrido nos Estados Unidos, envolvendo George Floyd, por exemplo, mas no meu país, a opção que foi feita, que diz muito, Ulisses, com a história de genocídio, de violência nas relações entre Estado e sociedade, a opção que é feita é uma opção pela violência institucional. E aí você consegue abrir uma fratura nesse tecido social em que deveria estar amalgamado, deveria estar amparado pelos valores civilizatórios. Aqui no Brasil isso se rompeu. Então a gente até consegue ter um pouco de compaixão com casos que atingem a sociedade lá fora. Mas aqui dentro a gente repercute, a gente reproduz e mantém a mesma virulência que foi expressada na campanha de 2018. É uma contradição. E é uma contradição que diz muito da natureza da sociedade brasileira. Não sei se da natureza, a palavra não é bem natureza, mas se diz muito da estrutura histórica, como foi construída a sociedade brasileira, e que também pode dizer sobre como a gente rompe essa situação atual para tentar resgatar algum tipo de civilidade nas relações que estão sendo travadas no país hoje. Ou seja, se é uma contradição o fato de eu me sensibilizar com um episódio ocorrido nos Estados Unidos
ou, em tese, me sensibilizar com os venezuelanos, em tese, porque a gente deve lembrar da cena patética que foi o governo brasileiro dando ajuda ao povo venezuelano num caminhãozinho, nem estava cheio de remédio, nem nada, uma ajuda patética, só para fazer uma cena com o Guaidó, Juan Guaidó, autoproclamado presidente. Isso não existe em lugar nenhum. Isso é uma ficção de tempos de exceção. Em tempos de normalidade, isso não teria espaço. Então, a gente consegue se sensibilizar, mas o olhar interno é o olhar que estimula a violência e muito ainda focado em uma questão, que aí eu jogo para a gente conversar juntos, em questões que dizem respeito a diferenças de classe, diferenças de gênero e diferenças raciais. E me diz uma outra coisa, como é que tu vê, por exemplo, a questão de gênero dentro dos direitos humanos, por exemplo? Ainda mais hoje no Brasil, nesse cenário político Então, a que nós gente estamos precisa vivendo. pensar gênero sobre uma perspectiva ampla. E aí eu me coloco com um certo cuidado ao falar disso, porque, embora possa ser solidário a essa luta, quando a gente olha por um olhar feminista, essa é uma luta das mulheres. Mas a perspectiva de gênero é fundamental para a gente entender a luta política, para a gente entender a luta pelos direitos humanos e também para a gente entender o processo de formação da nossa própria cultura. Então, assim, como é que eu vou pensar um país que se integre no tecido dos direitos humanos sem perceber a luta de gênero como uma luta tanto emancipatória quanto um sustentáculo dessa pauta dos direitos humanos? E aí a questão que me parece urgente é ampliar ou propor uma ampliação desse conceito de gênero, para ir além da luta que seja do reconhecimento de direitos de mulheres, mas compreendendo dentro dessa luta demandas que venham do movimento de travestis e do movimento de mulheres transexuais. Então, a primeira ideia que eu tenho é a necessidade de ampliar o conceito de gênero. A luta do conceito de gênero vai além de uma luta mais tradicional. Nessa perspectiva, esse diálogo de gênero ele tem que ser transversal a outras lutas. Então, não dá para eu poder imaginar a luta, por exemplo, do movimento negro sem entender que mulheres negras ou travestis negras, por exemplo, tenha somado a sua experiência de vida, a sua experiência social, outras vulnerabilidades que não apenas o fato de ser mulher. Mas também entra o recorte racial, também entra o recorte de uma identidade de gênero, da construção social do gênero. Então, me parece que a ideia é ampliar essa luta de gênero. E, ao mesmo tempo, essa luta, ela pode gerar uma grande contribuição a outras lutas. Eu não tenho como imaginar a luta pela igualdade, pela liberdade sexual, pelas diferenças sexuais, sem perceber as vulnerabilidades que são acrescentadas contra mulheres lésbicas e mesmo sem perceber quão machista pode ser o próprio movimento LGBT. Quão reprodutor de uma estrutura machista pode ser o próprio movimento LGBT. Tanto nas relações com as mulheres lésbicas e bissexuais, né? Porque aí entra uma questão de enfrentamento ao machismo que nós carregamos dentro do movimento, mas também quanto ao enfrentamento a uma discriminação, um preconceito em não reconhecer travestis como pessoas que são constituídas a partir de uma identidade de gênero feminina ou mulheres transexuais, que constituem uma identidade que vai além da estrutura biológica corporal. Então, esse debate de gênero é um debate estrutural que deve impactar interna e externamente a luta dos direitos humanos. Externamente, numa perspectiva de construção de um diálogo amplo com a sociedade, de novos valores, de novas estruturas culturais. Internamente, como nós, do movimento de direitos humanos, lidamos com a questão de gênero. E como a gente leva esse debate de gênero dentro das práticas do movimento de direitos humanos. E aí, dialogando, como eu te disse, Ulisses, questões raciais com gênero, inclusive, e aí, Ulisses, sem querer responder respostas muito longas, para permitir o debate, algo que a gente do movimento LGBT não dialoga é as questões de classe. De modo geral, no Brasil, e eu acho que um pouco no mundo, mas vou falar de onde eu conheço, da minha casa, a gente criou uma certa resistência à análise marxista, a gente criou resistência a discursos que tentam
entender a estrutura, a base da sociedade a partir da infraestrutura, da superestrutura. Quer dizer, a academia meio que se afastou, colocando isso em alguns campos. Isso é matéria do curso de História, isso é matéria da Sociologia. Ok. O direito, por exemplo, se eu parto do curso de História, mas eu vou para o direito, não havia uma discussão sobre a perspectiva marxista da construção do Estado. E é fundamental para entender o Estado. A gente não tem disciplina de direito econômico. Então a gente afastou isso. E no movimento, de um modo geral, há um esforço hoje, um esforço que não quer dizer que se concretizou, para aproximar da pauta LGBT a pauta feminista, a pauta racial. E eu vejo com muita dificuldade em outros movimentos, e principalmente no movimento LGBT, e no movimento de direitos humanos como um todo, isso não entra, é tentar pensar a sociedade a partir da questão de classe. Marxista ou não marxista, você pensar que, por exemplo, a pandemia, ela impacta diferentemente o bairro do Morumbi, de Perdizes, em São Paulo, de Paraisópolis. Isso não é uma questão geográfica. Isso não é uma questão... É uma questão econômica. Pode ter um recorte de gênero, tá? Das mulheres que precisam, por exemplo, desenvolver diversas atividades, que levam sua família sozinha, etc. Pode ter uma questão racial, mas invariavelmente é impactado por uma questão de classe. E nós não fazemos essa discussão. Eu vinha pensando nisso, na verdade eu penso nisso já faz algum tempo, e eu vou te provocar da seguinte forma, Dimitri. Eu tenho para mim, não sei o que tu pensa, eu queria que tu me expusesse a tua opinião sobre isso, que muitas vezes pode acontecer uma fragmentação da luta de classes a partir do recorte de, seja lá, gênero ou esses recortes que se tem hoje em dia. Então, o que tu acha disso? E aí uma fragmentação que enfraqueça o debate da própria luta de classes, esquerda, por exemplo. De modo geral, traz isso muito forte. A esquerda traz isso muito forte. Porque se a gente pegar uma história mais recente do Brasil, não vou nem pegar a esquerda mais antiga, entre aspas, a gente pegar mais próximo. Onde é que se enraiza o movimento pela redemocratização no Brasil? No movimento sindical. Nas greves, que vai ser ampliado um pouco nos anos 90 no movimento pela reforma agrária, mas, de modo geral, é no movimento sindical. A luta dos professores, a luta dos operários das metalúrgicas, a luta dos trabalhadores no campo. Você tem ali um movimento sindical com uma centralidade do processo de organização política da redemocratização, e isso vai impactar, de um modo geral, a esquerda, que, inclusive, vai ser exitosa em processos eleitorais. Se a centralidade dessa luta se dá pelo viés da luta entre capital e trabalho, da clássica dicotomia entre capital e trabalho, há uma resistência de se romper esse viés da luta capital e trabalho, como se houvesse aí um pressuposto à perda do controle sobre essa luta. Então, durante muito tempo, temas como a diversidade sexual era relegado para uma questão mais periférica. Tema racial um pouco se aproximava, até porque o movimento negro vinha com mais força e também travava essa disputa dentro dos partidos de esquerda. O movimento de mulheres com muita dificuldade também, diga-se de passagem, com muita dificuldade, mas tentava travar essa disputa dentro dos partidos de esquerda. Mas o movimento LGBT não. E aí, por algumas questões históricas, inclusive a dificuldade mesmo de você constituir um movimento a partir das subjetividades, porque, no geral, as esquerdas não trabalham com subjetividades. Vale lembrar que o PCB, o antigo partidão, entendia a homossexualidade como desvio do pequeno burguês, sem fazer juízo desse entendimento. Era um contexto histórico. Então, há uma resistência ainda hoje de tentar abrir mão da luta que passa pelo viés da relação capital-trabalho para perceber outras lutas. Só que qual é o problema disso? É que nós estamos vivendo uma sociedade absolutamente plural, absolutamente multifacetada, que dialoga, inclusive... Oi?
Fragmentado até, né? Fragmentada, inclusive. Fragmentado Porque até, né? dialoga de outros meios. Imagina que nós estamos passando por um processo eleitoral em plena pandemia. Eu não consigo, por exemplo, Ulisses, falar para você um diagnóstico de como vai ser a eleição. Porque a eleição não está nas ruas. Porque a eleição é uma Ninguém eleição consegue. absolutamente fora da rua. É? Se bem que eu acho que nós vamos quebrar a quarentena geral, vai todo mundo fazer campanha na rua, depois vai catar os cacos. O que é muito ruim, que para mim a gente tinha que ter adiado essa eleição. Mas ok. Então, assim, nós estamos vivendo essa sociedade Sim. que as pessoas se comunicam de diversas formas. E que é por essa comunicação, inclusive, que o presidente Bolsonaro torna a fake news um instrumento hábil de campanha e ganha as eleições. Nesse contexto, tentar controlar movimentos que vão partir das subjetividades, por exemplo, como o movimento LGBT, ou de questões mais objetivas, como a questão de gênero e raça, é que o movimento LGBT parte da subjetividade para ganhar objetividade. Mas, e aí vai fazer a disputa política em torno do afeto, etc. E vai tentar controlar esse movimento. E eu acho que é um grande equívoco. E aí nós vamos ter um problema muito grave. Que é assim, por exemplo, falando do movimento LGBT, de onde eu estou muito próximo, nós temos várias formas de expressão desse movimento. Que os militantes tradicionais, antigos, como eu, a gente não acessa. Nós temos lá na favela, na comunidade, jovens negros LGBTs que estão fazendo uma militância absolutamente diferenciada da forma tradicional que a gente tem de ONG, de convênio, de não sei o quê, e da disputa extremamente pesada por cargos, por espaço de visibilidade. Nós somos extremamente vaidosos. Essa galera está tocando a vida de outra forma. E uma vida que é impactada pela violência policial, uma vida impactada pela questão de raça, pela questão econômica, e que a gente, de alguma forma, estando numa posição mais ou menos privilegiada, né, de que tem formação acadêmica, de que talvez não tenha passado por preconceito, nós estamos numa situação que a gente ainda quer ter controle sobre o movimento. E é uma vida dinâmica do qual a gente não consegue sequer olhar, quem dirá acessar. E aí você volta para as estruturas mais tradicionais de organização partidária e eles estão tentando, de alguma forma, identificar sujeitos que possam ser lideranças para serem cooptados e, a partir daí, ter algum tipo de controle sobre os movimentos. E aí vale tudo. Vale a desonestidade, vale tudo. E aí se perde fortemente uma vida que está sendo tocada lá fora. E aí me parece que esse é um grande equívoco que a esquerda precisa pensar. Porque enquanto a gente não pensa, só para te dar um dado, Ulisses, e a gente continuar falando e parar de falar demais, toda a luta, todas as primeiras, vamos ser justos, as primeiras conquistas na área da diversidade sexual dentro do Estado, dentro da política pública, não vieram de partidos de esquerda. Vieram de partidos de centro. Quem inicia a política pública da diversidade sexual em São Paulo não é a prefeita Marta, que trazia história em defesa dessa população, da população LGBT. Ela passa 4 anos na cidade com medidas extremamente pálidas, mas quem vai iniciar é o governador, é o prefeito José Serra, hoje senador da República. Quer dizer, a base dessa política, ela vai, em alguns casos, evidentemente, no governo federal inicia muito timidamente no governo Fernando Henrique e vai ter impulso no governo Lula, sem dúvida. Mas muito timidamente os partidos de esquerda não compram. E o que a gente vê hoje? Partidos de direita tentando trazer para si, evidentemente de forma instrumentalizada, sem autonomia, sem liberdade, sem uma verdade, mas tentando trazer para si essa pauta. Se você pegar o processo eleitoral desse ano, você vai ter muita candidatura LGBT no campo de esquerda, mas você vai ter muita candidatura também no campo de direita, fazendo essa disputa. Algumas eu já reparei que às vezes para mim me soa até estranho, mas tem muita explicação para isso, né? Por fato de ter nos dois campos ideológicos candidaturas LGBT, né? E aí talvez a gente precise repensar, inclusive, a nossa formação, sabe? Sim. A gente tem muito pouca preocupação na formação. Também porque a vida mudou, sabe? A vida está muito mais dinâmica, tem aí o desemprego, tem outras questões. Mas a gente precisa ter alguma formação dentro do movimento, porque você pode até estimular candidaturas no campo da direita que vão levar votos, mas que não se viabilizam eleitoralmente e servem para eleger parlamentares que vão atacar os direitos LGBT. Então, me parece que é uma contradição, mas compreensível dentro do contexto.
Exatamente. Me diz uma coisa, Dimitri. Eu queria te fazer uma questão também sobre, ainda tratando a questão dos direitos humanos, né? Como é que a gente vai, como é que se pode, por exemplo, trabalhar os direitos humanos, mostrar para a comunidade, de modo geral, a importância deles e fazer com que a sociedade entenda o seu real valor, o real Aí valor a dos gente direitos está humanos? numa coisa que me parece que vai para o campo da disputa narrativa mesmo. O campo da disputa que a gente falava antigamente da disputa hegemônica. Acho que nós vamos ter que fazer essa disputa, sabe? A Uhum. gente. Qual é a concepção geral que se tem de direitos humanos? E é quase um chavão que todo mundo repete. Direitos humanos é direito de bandido. Isso é repetido à exaustão, como se fosse uma verdade absoluta, um dogma inquestionável. Mas é preciso questionar, porque ela tem uma razão. Tem um contexto histórico, inclusive, onde essa ideia é reproduzida, que é na ditadura militar, no processo de criminalização da luta pelos direitos como pressuposto ao controle da sociedade. Nós temos tudo isso. Mas hoje permanece a mesma disputa em torno do conceito de direitos humanos, tendo como pano de fundo a criminalização dos movimentos de direitos humanos. Então a gente pode lembrar aí os anos 90, essa criminalização se dava contra o movimento LGBT, o movimento sem terra. A gente pode lembrar no primeiro governo de Fernando Henrique, quando teve a greve dos petroleiros, que a greve foi encerrada com o exército ocupando as refinarias e prendendo líderes sindicais. Então, essa disputa sempre aconteceu. Como é que a gente supera isso? Me parece que o campo, a luta da superação disso é a disputa da narrativa, é dialogar com a sociedade e perceber que o que está por trás, seja favorável ou contra os direitos humanos, é não a disputa, mas assim, a luta por partilhar o poder. Não poder institucional apenas. Quando a gente luta para que pessoas com deficiência possam ocupar as salas de aula, possam fazer cursos universitários, internos, nós não estamos disputando o espaço institucional da Câmara de Vereadores, da Câmara dos Deputados. Nós estamos potencializando, dando poder a uma população que historicamente é colocada como improdutiva, inútil, e dando a essa população instrumentos para que ela possa se afirmar no espaço social, se afirmar na sociedade, construir os instrumentos que assegurem a elaboração da sua riqueza, da sua sobrevivência. Quer dizer, o que nós estamos colocando é falar de pessoas com deficiência é mais tranquilo, mas quando eu falo, por exemplo, de uma travesti, nós estamos dizendo o seguinte: nós vamos impor um corpo que é desobediente, que desobedece às regras morais, que desobedece às regras religiosas, sabe? Biológicas, e nós estamos dizendo para essa sociedade que essa travesti vai disputar o espaço da convivência social, sem necessariamente ter que só conviver quando ela estiver na prostituição, nas noites, nas esquinas das cidades. Não, ela pode ocupar um banco universitário, ela deve ocupar os espaços legislativos do poder. Então, quando a gente luta por direitos humanos, a essencialidade, a essência dessa luta é por potencializar, por dar poder a populações vulneráveis. É tirar da vulnerabilidade social e jurídica parcela significativa da população. O que significa compartilhar com aqueles que dominam as estruturas de poder essa relação política. E aí me parece que é por isso que a luta pelos direitos humanos ela é tão resistente, enfrenta tanta resistência. É que, no fundo do fundo, nós estamos aí colocando mesmo a disputa pela partilha do poder. E aí a resistência vem muito forte. Muito forte. Como é que nós vamos ganhar isso? É na disputa da narrativa, cara. É mostrando as demandas que vêm de cada pessoa, de cada grupo vulnerável, nas salas de aula, é nas manifestações políticas, é nos tribunais, e muitas vezes impondo uma violência simbólica, por exemplo, com o exemplo que eu dei, impondo um corpo de uma mulher travesti nos espaços em que ela não é bem-vinda, para que promova violentamente mudanças estruturais. Violência no conceito mais da Hannah Arendt, não no conceito da briga, da agressão física, mas de uma violência que reordena as estruturas morais, principalmente morais, que estão colocadas aí. Essa disputa da narrativa que tu comenta, primeiro saudar as pessoas que estão nos assistindo aqui
na live, né? Eu tenho um problema que eu não consigo acompanhar o que as pessoas falam, mas eu já vi pelo menos 2 passagens ali de altos elogios para ti, Dimitri, pelo teu trabalho, inclusive colocando como uma referência na Vitória da Conquista, inclusive, né? Um exemplo, né? Uma grande referência, enfim, com a Vitória da Conquista, né? Isso, eu Teu sou de cidade Vitória da natal, não é? Conquista, minha cidade. Eu sou baiano, vim para São Paulo e Isso. fiquei aqui. Eu só não me lembro quem, eu só não me lembro quem é que falou ali. Alguém fez uma referência a essa cidade, a tua cidade. Primeiro, também dizer que nós estamos aqui no Bate-Papo Cultural, episódio 9, né? Com o Dimitri Salles, que é presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, CONDEP, em São Paulo. Uma outra coisa, eu ia falar sobre o discurso, sobre a questão da narrativa. Tu não acha essa disputa narrativa desigual, uma vez que, por exemplo, me parece que os grandes meios de comunicação, ou os tradicionais, vamos colocar assim, me parece um discurso já meio uníssono, meio numa nota só, vamos colocar nesse sentido, e o discurso, o contraponto está num ambiente menor, vamos botar as redes sociais nesse ambiente menor. Então, acho que é um enfrentamento desigual. É um enfrentamento desigual. Mas nunca na história esse enfrentamento foi igual. Nenhum avanço que se deu na luta pelos direitos humanos, e aí inclui também os direitos políticos, nenhum avanço se deu no campo da igualdade. Nós derrotamos, nós que eu digo, sociedade brasileira, derrotou a ditadura, estando a ditadura exercendo até o último minuto possível, inclusive com instrumentos de terrorismo de Estado, né, todos os instrumentos que ela tinha para impedir o processo de redemocratização. Você veja, esse termo terrorismo de Estado não é usado no Brasil. Na Argentina, eu dou aula também em Buenos Aires, esse termo é muito comum. O que se vivenciou no Brasil, explodido bancas de jornal, o caso Rio Centro, o caso da OAB, isso é terrorismo de Estado. E era nada mais do que a resistência da ditadura e não querer sair. Então havia um campo desigual. Quando o Tancredo é internado, na véspera da posse, setores militares ficaram alvoroçados. Eis o momento de impedir. Quer dizer, no último dia, o candidato da ditadura foi derrotado no colégio eleitoral em 31 de janeiro de 85. Tancredo tomaria posse no dia seguinte. No dia seguinte, você ainda tinha setores e não, agora não toma posse. Então, assim, a luta ela sempre foi desigual. Sabe, Ulisses, tem uma coisa que eu constatei certa feita, isso me trouxe uma reflexão, eu falo com os meus alunos sobre isso. Eu comecei a perceber que nos processos envolvendo direitos humanos a gente estava perdendo todos. Teve um episódio muito impactante, que foi uma senhora que morava numa casa de programa habitacional, CDHU aqui em São Paulo, tinha feito esses contratos de gaveta, tinha comprado uma casa na mão de outra pessoa, e a gente sabe que, nós, do direito, sabemos que você não pode vender casa de conjunto habitacional, só pode quando a casa estiver quitada. E aí você tinha uma situação aparentemente legal, mas houve um momento que a CDHU fez um mutirão para poder regularizar quem estava devendo as prestações, e a CDHU negociou com o comprador, não com o primeiro, mas com aquele que tinha comprado. No meu entendimento, ali havia uma convalidação, para usar um termo jurídico, convalidação de nota administrativa. A CDHU reconheceu a minha cliente, o meu cliente, como alguém que poderia responder pelo imóvel. E impôs parcelas altíssimas. Elas teriam que pagar parcelas, sei lá, de R$2.000 e poucos, quando a renda da família era R$1.000 e poucos. Então nós entramos na justiça pedindo para regularizar as parcelas. Não estavam pedindo mais que isso. O outro pedido de regularizar a propriedade, a gente já sabia que não ia dar certo. Mas que pelo menos se adaptasse o valor da parcela mensal à ideia do que é uma casa de conjunto habitacional. Não dá para pagar R$2.000 quando a família tem uma renda de R$1.000 e poucos. Você não vai conseguir pagar e você vai morrer de fome. E aí a gente perdeu essa. E para piorar, o juiz colocou. Primeiro que a gente não entendeu porque que o juiz não aceitava decretar a justiça gratuita. Todo documento ele recusava. Nós tivemos que fazer contratar não, porque foi tudo pro bono. Mas consegui com que um contador fizesse um documento para dizer, olha, o CPF dessa pessoa está ok e ela não paga, ela não presta, não declara imposto de renda porque ela está abaixo da renda.
Aí foi que o juiz, então eu não tenho por onde fugir, vai ter que ser por aqui mesmo. Mas mesmo assim ele aplicou uma multa por litigância de má fé. Ele aplicou uma multa de 60 mil reais, eu acho, né? E assim, esse era o valor que a gente estava do imóvel. E aí, nesse momento, eu comecei a perceber que toda vez que a gente entrava com ação envolvendo direitos humanos, a gente estava perdendo as ações. E aí eu comecei a refletir, será que eu sou um ruim advogado? Será que está em mim o problema? E aí a gente começou a perceber que não. Teve um outro episódio de um rapaz gay que estava numa boate gay e que foi agredido violentamente por seguranças, que diziam que todo gay tinha que morrer de AIDS e tal. Ele foi questionar o cara quebrou ele na porrada. A gente conseguiu que a boate fosse condenada por indenização por dano material, pelo que ele gastou de tratamento médico. Mas a justiça disse, não há o dano moral, porque não houve a comprovação de que a motivação dos funcionários fosse a homofobia. Como não? Você disse que todo gay tem que morrer, porque todo gay não tem homofobia. E aí a gente começou a perceber que toda vez que a discriminação senta no banco dos réus, todo o sistema de justiça se volta contra a vítima. Casos, por exemplo, que eu acompanhei, de meninas que foram estupradas, e a justiça inocentava o estuprador, com argumentos estapafúrdios. Um caso específico que a menina estava com problema de candidíase, usando medicação tópica, juntou laudo médico, comprovante de cupom fiscal da farmácia, e a justiça disse, não houve estupro porque ela estava úmida, ela tinha lubrificado, então ela cedeu. Quer dizer, eu não estou falando nem de um julgamento subjetivo apenas, sabe? Você tem aqui a evidência, cara, está provado que ela estava fazendo o tratamento. E aí nós perdemos, o juiz inocentou o cara, no tribunal foi 3-0 contra a garota. E aí a gente começa a perceber que a luta por direitos humanos é uma luta muito difícil. Porque o sistema inteiro se volta contra a vítima, contra a pessoa negra, contra a pessoa LGBT, contra as mulheres, para proteger aquilo que está intocável, que vem representado na forma dos preconceitos. Então essa é uma luta difícil, cara. Eu vou te contar, assim, sem querer ir muito longe, a gente teve um caso aqui que a Prefeitura de São Paulo queria privatizar os cemitérios. E para poder privatizar, queria passar para a iniciativa privada sem nenhum ônus. E mandou incinerar 50 mil ossadas, que vinha de 1940 a 2000, uma coisa assim. Ou seja, pegava uma parte da ditadura de Vargas, atravessava a ditadura militar inteira, mais aquilo que a gente chama dos desaparecidos da democracia. Você tinha 50 mil ossadas de pessoas não identificadas. 5 mil ossadas de pessoas não identificadas. Você poderia identificar muita gente que está desaparecida ali. Simplesmente mandou incinerar. E aí a gente foi chamado por alguns movimentos para eu advogar, para poder tentar... E aí a justiça autorizou. A gente teve que entrar com uma medida para suspender a decisão da justiça, que não cabia recurso porque era uma medida administrativa. Então foi reconsideração e tal. E eu falei para as pessoas que me procuraram, nós vamos perder. Porque nós estamos acostumados a perder. Ainda mais que é contra a prefeitura. Mas nós vamos lutar. E aí a gente ganhou. A gente ganhou a ação e eu falei, eu não estou acreditando, ganhei uma. Então, assim, a gente até tem conquistas, a gente briga, a gente grita, a gente conquistou agora a criminalização da homofobia, da transfobia, mas não sem muita luta. E a luta é sempre desigual, sabe, Ulisses? Voltando à tua pergunta. Mas, de alguma forma, a gente avança. Uma pergunta sobre o CONDEP. Qual tu espera que seja, vamos imaginar daqui a 30 anos, 20 anos, o legado do CONDEP? Em termos de representação social, por exemplo. Eu acho que o que me vem à cabeça aqui agora, 20 anos é muito tempo, mas o que me vem à cabeça, se eu poderia dizer qual é o legado que a gente da luta hoje no CONDEP, que não é só eu, são muitos atores, que se soma a outros movimentos, você tem muita gente militando, acho que o legado que a gente deixa é de resistência. Se eu puder usar uma palavra que diga que eu gostaria de deixar marcado na história do CONDEP, é o legado de resistência. O que a gente faz, Ulisses, é resistir. Eu falo sempre para as pessoas assim, você chega no CONDEP, são raros os dias, raríssimos. Agora não, com a pandemia eu não estou indo lá, mas quando a gente ia, são raros os dias que você chega e você não sai de lá com um problema grave, novo. Não tem um dia que a gente não chega lá e diz, não, hoje
deu tudo certo. A gente conseguiu tocar os que já estavam aqui em andamento, já conseguimos tocar, e não chegou nada grave. Então, se a gente não tiver um cuidado, um preparo emocional chega a ser frustrante. Porque é muita porrada, cara. Por exemplo, dá só um exemplo. Você pega o caso do massacre de Paraisópolis. 9 jovens mortos por uma operação desastrosa, embora não foi uma operação por acaso, ela foi pensada. 9 jovens morrem em Paraisópolis. A reação do governador João Dória foi dizer que a polícia estava certa. Quis fazer a disputa da narrativa de esses caras que morreram aí não são boa praça. Nós entramos de sola nessa história. Acompanhamos estamos acompanhando ainda toda a questão de Paraisópolis. E insistimos muito para que a apuração da Polícia Militar fosse uma apuração isenta. Dialogamos com a Corregedoria e a todo tempo pedimos cópia, porque o CONDEP tem direito, por lei, a solicitar cópias de documentos, mesmo que sejam sigilosos, nós somos um órgão do Estado. E nenhum ofício nosso era respondido. Eis que a Corregedoria encaminha sua apuração para a Justiça Militar, dizendo que não houve problema nenhum, que a operação foi correta e que os 9 policiais deveriam ser inocentados, os 30 e poucos policiais deveriam ser inocentados. Você para diante de uma situação dessa, você fala, o que falta, sabe? Aí você tem que respirar muito, muito, para você não cair, não falar um termo da minha Bahia, você não esmurecer, não enfraquecer. Você tem que respirar, levantar a cabeça, pegar de novo nas mãos das famílias. A gente tem um diálogo muito bom com os familiares. E, vamos pensar outra estratégia, vamos pressionar por aqui, vamos por lá. De alguma forma, tem que se fazer justiça. Então, o que a gente deixa de herança pro CONDEP, do CONDEP, é resistência, cara. É resistir contra o que está aí. A conquista, se a gente vai ou não conseguir criminalizar a conduta dos policiais e puni-los efetivamente, aí já é uma outra questão. Se a gente vai conseguir combater a LGBTfobia, se a gente vai conseguir diminuir o racismo, se a gente vai conseguir, pelo menos, que a orientação do governo do Estado não seja no sentido de aumentar a violência policial e estimular a impunidade, vai ser uma grande vitória. Mas o que importa é que nós estamos resistindo contra discursos que estimulam a violência, a letalidade policial e a impunidade dos agentes que cometem crimes. Então, acho que talvez a herança que eu gostaria de dizer daqui a 20 anos, que o CONDEP deixou a marca da resistência que de alguma forma preservou algumas vidas e alguns direitos. Vou deixar por último a pergunta mais difícil do programa que eu sempre faço para os meus entrevistados. Quem é Dmitry Nascimento Salles? Eu sou um baiano mulato. Um baiano mulato, como o Caetano canta numa música dele. Eu sou um baiano, cara, que fiz o curso de História, a gente teve a oportunidade de se conhecer nessa época, a gente não comentou aqui, mas eu tenho... no final da década de 90 a gente fez o curso de História, depois eu fui fazer Direito, que era meu grande desejo, e acho que eu sou um sujeito que eu não tenho a pretensão de mudar o mundo, não, mas eu gostaria de pelo menos contribuir com isso. Não sou eu que vou mudar o mundo, não sou eu que vou... Mas eu queria ter dado a minha contribuição nesse sentido, sabe? Fora isso, alguém que está aí, labutando como qualquer sujeito, qualquer cidadão que tem saudade da Bahia, que tem saudade dos amigos, que tem medo da pandemia. Eu saio de casa parecendo, quando eu tenho que sair, parecendo que eu estou indo um astronauta, cheio de máscara. Então, acho que, se eu pudesse dizer quem é Dmitry, esse cara é um baiano mulato. E para falar de outra música, tem uma frase de uma música, acho que do Milton, que ele fala: a ti meus braços, sou por afeto. Acho que essas duas frases dizem quem sou eu. Um baiano mulato e a ti meus braços, sou por afeto. Aí tá bom de definição. E tem uma outra coisa que eu gosto. Assim, muito obrigado. Tem uma outra coisa de uma outra música. Uma música do Milton que ele fala: nada fazer senão correr nada fazer senão esquecer o medo, nada fazer senão esquecer o medo, nada temer senão correr da luta. Acho que aí diz muito de mim. Muita coragem para a luta. Tá definida aí. Dmitry, muito obrigado pela tua disposição.
em Eu participar do Bate-Papo agradeço Cultural. a Muito obrigado volta mesmo. ao Rio Grande do Sul. Desejo que vocês fiquem bem, que usem máscaras, que se cuidem e que a gente continue, que a gente possa fazer florescer direitos humanos, porque semear a gente tem tentado. Acho que é isso. Na próxima segunda-feira, eu vou fazer a 10ª edição do Bate-Papo Cultural, dia 5/10. Eu vou receber o professor de Informática e Sociedade do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, Walter Leopold. A gente discutiu um pouco a relação entre mundo virtual e real. Dmitry, muito obrigado pela tua disposição e Obrigado. até uma Grande beijo, próxima. Ulisses. Beijo a todos que nos Valeu. acompanharam. Até a próxima. Tchau. Tchau.